tema da nossa ministração é: viva o propósito e não se atrapalhe com as propostas. Diga: viva e não se atrapalhe com as propostas. Eu confesso para vocês que eu ia ministrar a palavra que o Senhor me deu no culto de Casa de Esther, no evento que teve aqui. Eu não consegui concluir, falei, e estava muito tranquilo, porque já estava pronto. Quando hoje, pela manhã, o Senhor me falou coisas que Ele vem construindo essa semana. Ele disse: eu não te dei para guardar isso. E aqui eu quero despertar vocês para algo bem interessante. Uma programação, ela vai seguir normalmente, às vezes a gente vai conseguir cumprir o horário, nós nos esforçamos para fazer tudo alinhar. Mas quando se trata de pessoas, nós vamos adequando as coisas, né? E aí o Senhor disse: se você não conseguiu entregar aquilo que você precisava entregar no sábado, eu não quero que você entregue hoje, porque era para o sábado, era para quem estava ali. E às vezes nós queremos utilizar aquilo que nós já temos pronto, um jeito mais fácil, quando Deus na verdade quer nos levar a outro nível, quer nos desafiar a ouvir outras coisas. E nós não topamos esse chamado. Pode deixar, filho, quando chegar no lugar aí, para. Quando Ele nos desafia, é aqui onde você percebe se você está avançando, quais são os temores que ainda te visitam, se você ainda está do mesmo jeito. Eu vejo isso como um aferidor do Senhor, não para Ele, porque Ele nos conhece, mas para nos mostrar se estamos ou não avançando. Quantos querem ter certeza se estão sendo aprovados pelo Senhor? Irmão, eu tenho uma necessidade. E eu acho que isso não é carência. Porque se fosse carência, Deus não supriria carências. Deus não é esse tipo de pessoa que está preocupado com aquele chorão, que fica ali e diz: não, eu vou... Não, Ele quer nos corrigir para que nós possamos amadurecer. Ele não vai ficar suprindo carência. Mas eu entendo que é um fator muito importante. Porque na hora que a Bíblia fala que Jesus ele é batizado e ele emerge das águas, a palavra fala que uma pomba desce do céu e pousa sobre Jesus. E é da vontade do próprio Deus dizer: este é o meu filho amado. Ou seja, Deus ele tem a vontade de chegar para mim e para você e afirmar: você está sendo bem sucedido, eu estou feliz, continua. E eu não sei se você já ouviu isso, ou acha até que isso é possível, ou como você deve enxergar se isso está acontecendo. Porque tem muitas pessoas, inclusive como novas convertidas, que dizem: Deus fala como é que é? Eu nunca ouvi, e fica essa confusão. E às vezes a percepção que Deus tem para te dar é aqui, é de você olhar para as sementes, as suas obras, quais os frutos que estão dando. O que é que realmente está acontecendo? Está correspondendo? Eu acredito que eu até lancei essa semana uma mensagem sobre isso. Irmãos, se você está tomando decisões e o fruto que está vindo não é correspondente à sua expectativa daquilo que você está lançando, irmão, pare e repense. Você talvez realmente está indo para o caminho errado, com as sementes erradas, com a influência errada. Volta para Deus: Senhor, não é isso não. E aí Ele vai te direcionar. Por quê? Porque você tem um interesse em consertar. Você tem interesse em saber, em se nortear. Abraão, nesse processo dele, toda a jornada, Deus diz para Abraão: Abraão, no texto lá, não vou ler, você vai ver que em Gênesis ele diz: esta é a terra que eu prometi para você. Mas pense comigo que é interessante, a terra que Deus tinha prometido, em um determinado momento, veio a fome. Quem prometeu a terra? Deus. Era para vir a fome ou não? Aqui é onde a gente começa a se pegar, como é que Deus trabalha na nossa vida. Porque a gente entende que se tudo que eu estou fazendo com Deus tem que funcionar do jeito que eu quero, perfeitamente, sem me desafiar, sem me desconfortar. Mas isso não é evangelho. O evangelho ele precisa nos desafiar a continuar crescendo e amadurecer. Nós achamos que fazemos muito quando dizemos o primeiro sim para Deus. Eu digo que o primeiro sim é a porta se abrindo.
Daqui para frente, irmão, é uma caminhada de muita coisa que vai acontecer. E é por causa desse não ficar naquela terra, não confiar que ainda que estivesse vindo a fome, Deus estando lá, nada faltaria, que ele foge e vai para o Egito. E tudo que acontece que não deveria acontecer, acontece. E quando ele quer se nortear, quando Deus quer retomar a proposta e o propósito, a Bíblia fala que Abraão voltou pelos altares que ele tinha levantado a Deus, ele volta para o lugar que ele não deveria ter saído. E às vezes nós saímos adorando ao Senhor, e está tudo bem, está fluindo. Como nosso irmão Joedes falou, glória a Deus quando as coisas estão fluindo. Mas você precisa estar muito atento, porque às vezes as coisas podem não estar fluindo, não necessariamente porque Deus não está no negócio. Às vezes é uma resposta que Deus quer dar através de você para a terra onde você chegou. E enquanto isso não aconteça, vai vir um desgaste, um desconforto, mas você precisa lembrar que Deus está com você, e enquanto Ele está com você, nada falta. Mas nós nos angustiamos e queremos tomar esse lugar de Deus. Como enxergar isso? Pastor, estava dando tudo certo até que alguma coisa aconteceu. É isso que você tem que parar para pensar. Cara, estava tudo fluindo, o céu estava aberto em casa, eu estava em paz, mas eu estou desconfortável. O que aconteceu? De onde eu saí? O que era que eu precisava estar realmente fazendo que eu não deveria ter feito? E às vezes a resposta não vai vir mais de Deus para você. Vai vir de você para você mesmo, porque ela já está dentro de você. Você só está fugindo disso. Quando na verdade nós precisaríamos ser desafiados para retomar. Eu penso, irmão, que mais do que desafiador de você continuar avançando é você retroceder para poder depois voltar a andar, sim ou não? Quando você está em um nível e diz assim, não, eu vou recomeçar. E tem gente que tem medo de recomeçar, porque diz, poxa, mas eu já estou tão alto. Irmão, recomeçar em Deus vai ser muito mais rápido do que o tempo que você chegou até hoje. Porque você já sabe muita coisa que você deve recomeçar fazendo. Não vai ser recomeçar como se não tivesse conhecido o Senhor. Você já conhece, mas tem coisas que vai precisar recomeçar. É do zero o projeto, mas não o relacionamento. Vocês estão comigo? Você pode precisar recomeçar alguns projetos, mas o relacionamento não zera mais. Você já tem o Senhor com você. Você já sabe como identificar. Você já conhece. Então não vai levar o tempo que levou. Vai ser mais rápido, porque você já sabe andar. Vai fluir as coisas com Deus. Amém? Estou pensando nessas questões de proposta, que às vezes vem por esse clamor da angústia, necessidades, tantas coisas podem surgir. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1. Hebreus 11, verso 1. Eu virei a televisão, ela parou. É para olhar por aqui mesmo. Hebreus 11, 1. Vou abrir aqui, gente. Muito conhecido esse texto. Todos abriram? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas tem alguém aí que poderia ler diferente do que eu li aqui, em outra versão? A fé é. Isso aí. A fé é, diga comigo, a certeza. A fé é o fundamento. Quando eu penso
em fundamento, eu penso em algo que está preparado para que eu possa me lançar em projetos, em relacionamentos, com confiança. Tenho fundamento. A palavra fundamento, ela vem para nos dar essa garantia de que as coisas não estão ali à toa. Tem algo que foi projetado e planejado para funcionar. Tem fundamento. Agora veja só como é interessante. A fé é uma certeza, é um fundamento. Mas em Provérbios 16:4 fala algo bem interessante também sobre Deus. Que eu queria que você raciocinasse comigo sobre esses dois textos para que a gente discorra um pensamento. Provérbios 16:4. Diga comigo, Deus é bom. 16:4. O Senhor faz algumas coisas com um propósito. É isso? Vamos ficar só com a parte A. O Senhor faz tudo com um propósito. Pai, essa é a tua palavra e eu creio que ela é poderosa, Senhor, e eficiente para nos alimentar, para nos transformar. Nós abrimos espaço em nosso coração para que o Senhor possa, Pai, nos comunicar profundamente aquilo que nós precisamos receber de Ti em nome de Jesus. Você diz amém? Se eu tenho a fé como um firme fundamento, e agora eu tenho a certeza de que Deus criou tudo com um propósito bem definido, que eu acho que é bem interessante quando a gente já pensa que foi criado com propósito, como se já não bastasse ele bem definido. Ele estabeleceu tudo para que nós tivéssemos uma confiança e uma certeza e uma segurança de onde nós iríamos escolher construir as coisas. Por que nós escolheríamos as coisas? Às vezes nós nos pegamos fazendo projetos dentro, eu acredito que, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, e lançamos muita expectativa, lançamos muita força, muita energia, investimento, recursos, mas no fundo, não paramos para saber se é de Deus. Qual o propósito que está naquilo? Quanto tempo isso vai me tomar? E, se der certo, quando crescer, como eu vou conseguir administrar? Como vai ser esse processo? Vocês pensam comigo desse jeito? A Bíblia fala que quando você for construir algo, você tem que parar primeiro, homem prudente, calcular, escrever, analisar. E tem gente que acha que isso daqui é só para ter dinheiro para começar e concluir. Irmão, de que adianta você concluir algo e não poder usufruir? Eu penso que termina sendo até mais desgastante você dizer assim, caramba, agora eu não consigo entrar. Pense numa casa, você fez a casa dos seus sonhos, mas você não consegue ir. Eu penso que os recursos estão do início até a utilização e não conclusão apenas. Porque se nós formos olhar para o Éden, a criação de Deus em tudo, antes dele colocar o homem, ele deixou tudo favorável para que o homem usufruísse. O Éden funcionava, Deus viu, ele criou, viu que era bom, já estava tudo perfeito, as árvores, tudo no lugar, para depois ele colocar o homem. Eu não sei se você já tinha enxergado desta forma, mas os propósitos de Deus para mim e para a sua vida, eles estão prontos. O processo que nós vamos enfrentar dentro dessas questões, eu preciso saber de Deus qual é o propósito dele para a minha vida, para encarar o processo. O homem dentro do jardim, ele teria uma demanda, ele teria um processo administrativo dentro do projeto de Deus para ele. E às vezes nós pegamos a parte que é de Deus, elaboramos o que Deus deveria nos dar de projeto e esquecemos do nosso processo. E quando nós invertemos as coisas dentro do que Deus tem para mim e para você, a coisa não vai funcionar. E vai nos roubar tempo. E como ser humano, eu não sei você, mas nós estamos aprendendo e temos dificuldade de abrir mão de coisas. Sim ou não, irmão?
Agora imagine você investir, chegar lá e dizer, rapaz, esse negócio não dá certo. Não vai fluir como eu queria. Deus dizer, abre mão. Mas e tudo que eu coloquei? E a pessoa prefere ficar presa naquilo que ela investiu, do que dizer bem assim, realmente eu coloquei fora da expectativa do Senhor, do propósito do projeto, eu vou abrir mão e vou voltar para a possibilidade de desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Porque se ela ficar, irmão, já está fadada ao fracasso. Chegou luz e entendimento para ela. E eu vejo pessoas em projetos falidos até hoje, lutando daqui, estica dali, e vai daqui, e um dia vai dar certo, Deus não está nisso. Deus não mostra vontade, e a pessoa até tem vontade de que faça dar certo, mas Deus não tem vontade desse negócio, não é esse o projeto. É como eu falei para você, tem coisas que se tivesse dado certo antes na minha vida, talvez eu não estivesse aqui hoje. Aquela fome que Abraão precisava passar, era necessário, talvez, não para Abraão, mas para o povo entender algumas coisas. Foi necessário eu passar algumas coisas para que hoje eu pudesse comunicar. Às vezes, nós nos confundimos com a nossa mente e a forma de pensar, de achar que Deus tem interesse em nos trazer coisas ruins para poder nos ensinar. Não, esse não é o caráter de Deus. Mas tem coisas que não é Deus que está exatamente mandando para você. Mas tem a ver com o lugar que Deus quer que você esteja. Da mesma forma, você vai perceber quando Josué vai entrar na terra prometida. O desespero daquele povo em entender que a terra era aquela, mas a terra tinha gigante. Porque as pessoas queriam a terra boa, mas queriam entrar sem fazer nada. Queriam receber tudo do bom e do melhor sem esforço. Então, a terra é essa. Quem não deveria estar aí era o gigante. Vá lá e tire. Mas eu sou com vocês. Por isso que Josué tem a fé tão poderosa a ponto de, entendendo quem Deus era e o propósito de Deus, e tudo que Deus tinha feito até ali, ele disse bem assim, esses inimigos para mim são como pão. Eu vou comer no dente. Você consegue entender o que é um homem olhar para um gigante? Um senhor já avançado de idade, com 80 anos, ele disse, os inimigos são como pão. Porque Deus está comigo. É dizer, Deus me deu e ninguém toma. Se Deus diz que é aqui, não importa quem está aqui, vai sair. Porque de uma coisa eu sei, Deus não rouba nada de ninguém e Deus não é injusto. Se Ele está dizendo o que é, eu concordo com Ele e acabou. Quem não concordar vai se ver com Deus. Vocês estão comigo, irmão? Mas para isso, para essa fé funcionar, esse conhecimento, você precisa ter discernimento do propósito. E aqui é onde entra a diferença de um propósito para uma proposta. Eu acho que eu coloquei aqui em algum lugar. A internet hoje jogou contra mim. Eu queria puxar umas coisas e não estava conseguindo. Mas eu coloquei. Bom, eu acho já. Quando eu penso nessas coisas com fundamento, como eu falei, eu tenho segurança, eu vou ter base, eu vou ter a estabilidade que eu preciso. De que as coisas, quanto mais eu subo, elas não vão cair. Enquanto eu estiver construindo desse fundamento, eu sei que não vai cair. Porque eu sei o que foi lançado para baixo. Eu sei o quanto suporta. E o fundamento que Deus quer que você lance dentro do seu propósito, sustenta o seu propósito. Não tenha medo. Só parece grande, mas o fundamento vai sustentar. Deus vai segurar. Porque o fundamento tem base para isso. A fé que Deus te desafiou a crer no propósito vai sustentar o propósito. Mas você precisa crer. Ontem eu conversei também com um casal, algo bem interessante. Disse assim, rapaz, tu já pensou? Se na verdade os filhos que Deus tem nos dado, se Deus estiver dando sonho para que ele seja o próximo criador da maior fábrica que vai sustentar o planeta com alimento ou qualquer coisa, e ele é o meu filho, como é que você se veria nisso?
Talvez você ia pensar assim, poxa, massa, eu vou estar bem de vida. Ele vai ganhar dinheiro, tudo. Porque o humano, ele vê dessa forma. Mas e se você entender que Deus te confiou um projeto muito grande e vai requerer muita atenção para que você não erre? Eu posso ouvir um amém? E quem não sabe se a resposta do seu clamor não está exatamente na semente que você já tem na sua mão, chamada filho? É porque nós achamos que vai demorar, nós queremos a resposta para agora. Mas Deus trabalhou com Maria, com Jesus dentro do ventre dela, para que o sangue de Jesus salvasse a sua própria mãe, a Maria. Eu fico pensando, como é que Deus tem tudo sob o controle? Ele só queria que Maria, como já tinha sido reconhecida como uma mulher que estava apta a receber aquele fruto, continuasse dando a educação que Jesus precisaria para cumprir o propósito. Agora, vamos lá. Se nos dias de hoje você entendesse que o seu filho tem um chamado pastoral, missionário, como você iria lidar com isso no quesito educação, escola? Não, vamos pensar nisso não, pastor. Deixa ele concluir a faculdade e depois eu penso nisso. Será que vai dar tempo? Será que é até a faculdade que Deus está esperando? Será que quando chegar na faculdade vai dar tempo de colocar o fundamento que Deus precisava que tivesse sido colocado antes? Nós não sabemos e vamos fazendo as coisas porque todo mundo faz assim. E nós sabemos que com 4 anos eu acho que criança tem que ir para a escola. E se for com pai e mãe que trabalha, tem que ir antes, porque tem que ir para o berçário, porque não tem quem fique. Agora, eu acho isso muito interessante. Não me entenda mal. Só pense comigo, eu gosto de pensar fora da caixa. Se eu me caso, eu não sei que eu vou gerar um filho, a ideia não é essa, o propósito não é crescer. Onde estão os planos? De quando gerar, de quando nascer, como vai ser, para onde eu vou, até onde eu vou suportar, para que ele tenha condições de que eu volte a trabalhar, sei lá, só pensando fora da caixa. Você concorda que muito do que nós dizemos que é problema, talvez, não foi o diabo, foi um projeto mal elaborado, mal pensado com Deus, ali a gente não analisou direitinho, as coisas foram acontecendo. Eu confesso para você, irmão, eu não me arrependo de ter recebido os filhos do jeito que eu recebi, porque eu vejo hoje, realmente foi a bondade de Deus dentro do tempo dele. Mas isso nos custou muita coisa. Nos desafiou demais. De 2 em 2 anos veio um menino. Passava perto de Susan, como você já sabe a história, ela disse, estou grávida. Eu disse, meu Deus. Quando eu passava de novo, ela disse, estou grávida. Hoje eu entendo. Mas não foi fácil. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda o projeto do que Deus tinha para a gente. Nós fomos descobrindo, no meio do negócio, a trancos e barrancos, amando o Senhor, crendo no Senhor, mas quando Deus dizia algo, a gente dizia outra, porque a gente pensava que assim ficaria um pouquinho melhor. E aí a gente vai levando a vida em nome de Deus. Até que Deus diz assim, sim, agora vamos conversar, já dá para ouvir um pouquinho. Lembra lá atrás, não é que Deus guarda mágoa não, irmão. Agora você pode ouvir. Desde aquele tempo eu queria fazer. Agora você está me ouvindo. Vamos lá começar de novo? Aí agora a gente começa a colocar alguns projetos para funcionar. Outros que já não vão poder mais. E quantas coisas podem já ter sido perdidas nessa caminhada? Porque nós não paramos. Nós não temos certeza se é Deus. Nós aceitamos muito fácil qualquer proposta. Pareceu que é bom, irmão. E se for dar dinheiro, glória a Deus, o povo está pulando dentro em nome de Deus, dizendo, eu senti até um arrepio, foi o Espírito Santo. Por causa disso, eu levantei, por precipitações, um testemunho com os meus irmãos que eu tive que depois corrigir. Porque a imaturidade fazia com que eu falasse tudo em nome de Deus. Porque eu não tinha coragem de dizer, era o meu anseio, não era Deus que estava falando. Aí um ímpio começa a ouvir você falando em nome de Deus e o resultado dando errado o tempo todo. Eles dizem assim, não era Deus, cadê o seu Deus? Mais do que eu desfrutar, eu estou fazendo com que as pessoas
não tenham interesse em vir para Deus, porque Deus não cumpre. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? É quando nós queremos falar algo que nós desejamos falar e dizendo, eu ouvi de alguém. Vou te falar um negócio, eu escutei. Não escutou de ninguém, mas não tem coragem de falar o que pensa, o que sente. Como nós vamos resolver problemas? Como é que nós vamos avançar? É a dificuldade de dizer não para aquela pessoa que você ama tanto. Que aqui é que deveria ser fácil dizer não. Mas nós não conseguimos. Nós vamos levando a vida num emaranhado de coisas. E nunca nos tornamos aquela pessoa de ser resposta para alguém. De trazer a verdade de Deus para alguém. Porque nós vamos fugindo de tudo. E quando o irmão Joedes falou hoje em Salmos 34:8, eu acho bem interessante isso, porque eu estava pensando nisso esses dias. Deus começou a me fazer pensar sobre tudo aquilo que você fala. Vai vir a prova daquilo que você fala. Mas não é para que outros vejam, é para que você prove da sua palavra, para que você veja que está funcionando. Aí se você me perguntar, pastor, isso é bíblico? Sim ou não? É bíblico? Me ajude. Só quem pensa como eu penso. Vai vir ou não vai vir uma prova daquilo que você fala? Paulo disse que ele lutava contra o próprio corpo dele para poder suportar e não fazer contrário àquilo que ele estava ensinando e falando. Porque toda vez que ele falava, vinha uma cobrança de fundamento. Você só conhece ou você está? É diferente. E aqui, dentro desse salmo, é muito bom, 34:8 dizer, prove e veja. Porque nós vemos isso em Gênesis, o próprio Deus fazendo assim. Ele diz, e disse, e viu. Prove e veja. Por quê, irmão? Porque quanto mais certeza e fundamento você tiver, maior a estrutura vai do caráter de Deus sobre a sua vida. Maior será a expressão de Deus na sua vida. E as pessoas vão se dobrar a Deus, não a você. Por que os irmãos de José ficaram com raiva dele? Porque parecia que José estava se colocando no lugar de, eu vou governar sobre vocês. Vocês não gostam de mim, mas vão ter que me suportar. Eu penso que ele comunicou de uma forma errada. Agora, se os irmãos de José e José tivessem entendimento claro do que ia acontecer, e José viesse com o coração quebrantado, falando a mesma coisa, Deus me deu um sonho, irmãos. E, estranhamente, eu estava sobre vocês, nosso pai, mas era porque ia vir uma fome. Eu vou passar por um sofrimento. Mas Deus está colocando agora a oportunidade. Se algum de vocês quiserem passar pelo sofrimento, eu fico naquele que vou receber e não vou. Não teve isso. Ele passou de uma forma como ele fosse grande demais. Os irmãos fizeram tudo e fez com ele, ele passou por todo o sofrimento para no final eles entenderem qual era o propósito. Na verdade, o José que eles estavam tendo como inimigo foi aquele que salvou eles da morte. Aquele que estava lá para suprir, aquele que estava lá preparado para recebê-los. Eu penso que se os irmãos soubessem, não teriam feito metade do que fez. Vocês estão comigo, irmão? Enquanto nós não sabemos, nós podemos, na verdade, estar atrapalhando o processo de Deus na vida de alguém. E alguém que, na verdade, precisa ir para voltar para me suprir, para me direcionar. Eu confesso para você que Aracaju não era o lugar que Susan queria vir. Por tudo que ela passou aqui, pelo que eu passei aqui. Em São Paulo, irmão, a história de vida é outra. Sou apaixonado por Aracaju, ela também. Nós sabemos que é a terra da promessa. Mas é outro mundo. É outro mundo. E quando Deus disse, volta para Aracaju, irmão, aqui, não era só pensar em voltar para a família. Eu sabia que ele estava mandando a gente voltar com outro propósito. E aí você vai ter que levantar-se diante de pessoas que te conhecem no seu passado
E aí vem a prova do propósito. Será que é ou não é? E vão ficar esperando para ver. E às vezes, pelo desespero do que se fala fora, nós abrimos mão daquilo que temos certeza por dentro. Nós abrimos mão dizendo, não vou aguentar essa pressão não. E começamos a fazer força contrária para aquilo que nós temos certeza que foi Deus. Eu acho que não foi Deus não. Nós começamos a fazer força para desacreditar no que nós sabemos que é Deus. Porque nós não suportamos mais as pessoas falando do nosso lado. José não arredou o pé da promessa a 1 minuto. Ele não negociou a obediência a Deus em nenhum minuto. E glória a Deus por isso. E inclusive, irmão, não sei se você viu aí essa questão de inversão, calor em um lugar, frio em outro, tudo como está acontecendo. Em Israel agora, eles estão elaborando um projeto, como o de José. Porque eles já perceberam que vai faltar comida, então, como José fez, olha o Josézinho lá de trás de novo. Como ele fez, vão começar a armazenar alimentos para suportar o período que estava difícil. Quer dizer, então, que aquele menino, que foi resposta para uma nação, está sendo de novo. Porque teve coragem de viver o seu projeto, o seu processo em Deus. Não abriu mão por causa de propostas. Às vezes nós não temos dimensão, porque desacreditamos tanto do que Deus tem para mim e para você, que não achamos que Deus pode me levar para mudar uma cidade. Não ache que é só o cargo, não. Eu não sei o tempo, mas o céu da cidade precisava. Não sei o tempo. Às vezes nós não acreditamos. Somos pequenos demais. Quem sou eu? Para que Deus me use tão poderosamente para ser resposta em Aracaju. Irmão, eu sei que é difícil. Eu passo por essa dificuldade. Mas, se o Senhor falou, diga comigo, Ele vai cumprir. E aqui, para finalizar, para o diaconato subir, eu acho interessante assim, se Deus cria tudo com propósito, um propósito bem definido, e tem um fundamento. Se eu olho para uma cadeira, está perto de você, a cadeira serve para quê? Ela serve para eu sentar. Se eu virar ela de cabeça para baixo, ela serve para quê? Me ajude, gente, a pregar. Hã? Mas deixa de ser uma cadeira? E se eu fizer isso com a mesa? Se eu virar essa mesa aqui, de cabeça para baixo, ela serve para quê? Para nada. Mas deixa de ser uma mesa? Um carro, qualquer coisa que eu fosse te dar exemplo. Se eu inverter, não deixa de ser, deixa de funcionar. Vocês estão comigo até aqui? Como Deus faz tudo com um propósito bem definido? Isso me dá margem para entender que está tão bem definido que era como se ele tivesse dito, eu já analisei todas as possibilidades, nenhuma funciona. Está definido que é só essa, porque eu já analisei tudo. É deste jeito, não adianta tentar fazer outra coisa. Está bem definido, não está apenas definido. O texto diz bem definido. Que inclusive não está por acaso. Que em Gênesis ele diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando chegou um determinado momento que ele viu, ele disse, e viu Deus que ficou muito bom. Ele está dizendo bem definido. Ele está querendo trazer uma ênfase maior mesmo. O propósito está bem definido. Você precisa encontrar o propósito e não abrir mão dele. Não tenta inverter, que não vai funcionar. É basicamente isso que o Senhor me fez pensar. Porque se você for olhar as águas, eu acho que alguém colocou isso esses dias, um escritor, não sei. As águas do rio servem para quê? Para matar sede, para nutrir as plantas, para preservar os peixes do mar. Foi assim, ele criou as águas para depois colocar os seres viventes dentro. Mas você já viu o rio dizendo, eu estou com sede?
Você já passou na margem de algum rio, o rio dizendo assim, ei, traga água para mim que eu estou com sede. Porque não faz sentido, não é o propósito do rio. O rio não vai ter sede, ele vai matar a sede. Posso ouvir um amém, irmão? A árvore frutífera, o fruto não é para ela comer. E ela não vai ter vergonha de te dar, porque vai faltar dela. Porque ela sabe se as raízes delas estão bem plantadas. Então ela pode dar quantas vezes ela quiser, porque ela vai continuar dando fruto. Ela não vai precisar comer o fruto. Quando você entende o propósito, você vai se tornar liberal, efetivo, produtivo. E quanto mais você faz, mais você tem. Por isso que se cumpre o princípio de Deus. Vim, prove, veja. Porque Ele sabe. Funciona se for nele. Ele é a resposta. Mas nós queremos fazer do jeito que nós achamos que vai ficar melhor. E vamos levando as coisas. Até o dia que cansamos de apanhar, nos desgastamos, perdemos tanta coisa. Senhor, o que é que está acontecendo? Eu disse, até que enfim, me perguntou. Vamos começar de novo? Vou te dizer o que é. Desvira a cadeira. Às vezes é só desvirar, irmão. Às vezes é só aceitar. É uma frase que acho que é baiano, que fala muito, aceita que dói menos, né? Mas nós não queremos aceitar que estamos perdendo, sabendo que estamos. Você concorda comigo ou só eu vejo quando você está perdendo uma coisa o tempo todinho ali? E eu acho interessante porque, irmão, a família foi criada com um propósito, sim ou não? Quem criou a família? Quem criou a família, gente? Tem um modelo? Sim ou não? Tem um modelo. Hoje em dia, estão querendo colocar o nome família em um projeto que não é família. Aí eu te pergunto, só porque eu estou dando o nome de família vai funcionar? Só porque eles estão dando, estão querendo criar lei, vai funcionar? Não, irmão, isso não é jogando praga. Mas é porque eu não posso utilizar o nome de algo que Deus estabeleceu com um propósito bem definido e fazer isso invertido e querer que dê certo. Não vai funcionar. Porque está estabelecido, tem fundamentos, tem base, tem segurança. Por isso que eu posso me lançar dentro desse projeto, porque Deus disse que está definido e vai funcionar. Agora pense, tem um pai, tem uma mãe, tem os filhos. Aí o pai não está fazendo o que deveria fazer, a mãe está fazendo nesse lugar, os meninos estão se rebelando, mas todos os que correspondem ao projeto família estão nesse lugar, sim ou não? Mas está funcionando como família? Deixa de ser família? Se tem um homem, uma mulher e um filho, é uma família. Amém, irmão? É uma família. Mas como a cadeira pode estar de cabeça para baixo, fora de ordem. Para finalizar esse pensamento, eu vou te fazer pensar também. A pauta de hoje em dia tem sido suicídio, aborto, mudança de sexo, sim ou não? Aí você olha para um homem que decide mudar de sexo. Ele faz a cirurgia, certo? Ele passou a ser uma mulher? Ele passou a ser um homem mutilado, irmão. Ele nunca vai ser mulher. Ele está assumindo que vai mentir para a vida dele o resto dos dias até ele decidir mudar de ideia. Mas vamos lá, ele conheceu Jesus. Aí ele decide voltar atrás. Ele vai fazer uma cirurgia e vai colocar uma prótese. Ele voltou a ser como ele era antes? Não. Ele não deixou de ser em momento algum. Ele só tirou algo e colocou outra coisa, mas ele continuava sendo a mesma pessoa. Então não importa. Da mesma forma, segura na cadeira, vocês estão me amando, mas uma mulher que engravida, aí decide não manter a gravidez, aí ela aborta. Ela desengravidou? Sim ou não, gente?
Não, irmão. Ela agravou o problema. Porque além de se tornar uma assassina, ela se tornou mãe de um feto morto. Ela decidiu não estar com o filho vivo para ficar com o filho morto na história. As sutilezas de Satanás. Faz. Está insatisfeito? Não, não é a hora não. É novo. Para que agora? Quer que tem mudar de sexo? Besteira. Qualquer coisa você volta atrás. Hoje tem prótese, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Nunca vai mudar. Nós somos o que somos porque Deus estabeleceu com um propósito bem definido. Bem definido. Aí a mesma coisa que se eu chegar para você e falar. As pessoas hoje chamam de paz parcialidade. Estamos em paz. Quando não é paz. Estão sendo parciais. Está deixando a coisa acontecer, está tudo na boa, mas paz não. Chama de amor manipulação. Aquele amor que manipula tudo, mas é porque eu amo muito. Mudando o nome funciona? Vai resolver? Você sabe que você não tem paz, mas você sabe que a paz que você está dizendo que está faltando não é questão de resolver, é questão de entender por que aquilo está sendo roubado. Porque às vezes está fora do propósito. Não vai ter paz fora do propósito. Porque quem estabeleceu o propósito foi Deus, irmãos. Não tem como algo que Deus criou funcionar perfeitamente bem sem Deus estar no negócio. Não vai funcionar. Aí as pessoas se enganam porque está dando resultado, porque está bom, porque está isso. Por isso tanta gente cansada, fadigada, estressada. Porque dá resultado, quebra. Vai, agora vai. Não vai para canto nenhum. Porque na verdade o anseio de querer buscar é a voz de Deus no coração dela dizendo: eu tenho algo grande para você. Mas enquanto você insistir em fazer do seu jeito, nunca vai dar certo. Eu ouvi essa palavra profética, irmão, digo para você, não é fácil você descansar na proposta e no projeto de Deus. Passei, como diz os assembleanos, de 90 é cedo, 60, pela moinha de Jeová. Porque eu insistia em colocar minhas habilidades para funcionar naquilo que Deus disse: não bote mais. Quem me deu as habilidades? Foi Deus. Foi desenvolvida com Ele mesmo. Mas Ele disse: eu quero que você pare. Eu quero fazer algo na sua vida agora. Irmão, isso não é fácil de fazer. Foi aqui e é aqui o que eu mais me identifico com o livro de Josué. Josué, homem perito, general de guerra. Deus disse: Josué, estou te chamando, chegou a sua hora. Mas não é para guerrear, não é na área que você é bom, Josué. Eu quero que você a partir de agora medite na palavra de dia e de noite. Você não vai para a guerra, você vai ouvir de mim o comando de guerra para mandar o povo ir. Irmão, imagine você saber um negócio, você sabe executar, e Deus diz: não bote a mão não, ensina alguém a fazer. Se você colocar a mão vai dar errado, você tem que ensinar, não bota mais a mão não. Posso ouvir um amém? Essa era a luta de Josué, irmão. Porque é muito fácil quando você é perito, você escuta o comando certo, você vai lá e faz. Você é bom, você conhece suas habilidades. Agora quando Deus diz assim: eu quero que você seja bom em me ouvir, para dar o comando a uma pessoa, para ela fazer bem. Faça outro como você, frutifique. Aqui, irmão, eu penso que foi onde Josué entendeu claramente o que era. Porque era muito fácil servir Moisés, ele sabia que Deus falava. E quando Deus falava, a vitória estava certa. Nós não sabemos se é Deus que está falando. A proposta vem, está tudo certo, eu pulo dentro e era o que eu estava precisando, era de dinheiro. Eu digo que Isaías não precisava ter passado pelo que ele passou, mas é porque quando a gente não conhece o contexto histórico, ou a cosmovisão de tudo que está acontecendo, ser alimentado por uma viúva era vergonhoso para o homem. Deus estava usando Isaías para não só falar o que Deus queria,
mas para a vida dele ser uma mensagem para aquele povo. Deus estava humilhando ele, mostrando o que é que ele queria que o povo fizesse. Ser alimentado por corvos. Tudo isso tem uma mensagem de Deus. Às vezes a falta é a mensagem profética de Deus para a sua vida, para virar a chave, mas na verdade Deus está usando isso para falar com muita gente, porque na hora que Ele te tirar desse quadro, eu vou dizer se foi Deus. Foi Deus. Eu vou permitir um dia, se eles quiserem, claro, esse casal, Joetes e Bianca, eles vão vir aqui e vão dar um testemunho. Que é muito bom ouvir Deus falando. Deus está fazendo e está aqui, está acontecendo. 6 meses antes dessas notícias chegar, era outra história. Não dava nem para sentir o cheiro que estava chegando o tempo da promessa. Na verdade, o desespero. Mas nós nos seguramos no Senhor. Senhor, nós vamos passar junto esse negócio. E graças a Deus, irmão, a resposta chega. Chega. Se você aguentar o tranco e suportar, a resposta chega. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Irmão, ser parcial é perigoso. Você negociar as coisas. Esse contexto aqui está sobre muita coisa na Bíblia, precipitações, fazendo por vantagem, olhando e dizendo assim, acho que eu vou levantar fulano porque vai ser vantajoso para mim. Eu vou favorecer esse crânio porque vai ser melhor. E vou fazendo isso porque é melhor, irmão, cuidado com isso. Cuidado com aquele cafezinho que nunca esquenta para quem precisa, só para aquele que pode te servir. Cuidado. É como disse, poxa, eu vou ter que pagar o do meu filho e do menino da rua, meu irmão, não perca a oportunidade. Queria eu estar vivendo os tempos que eu vivi antes, para dizer assim, está pago de todo mundo, não vou perder a oportunidade, é toda a minha bênção. Aí você vai dizer que eu sou o quê? Alguém para me dizer qual é o nome que você poderia me dizer? Porque você não vê dizer assim, o pastor está sendo esperto, né? Nessa hora ninguém quer. Tem 10 jovens para poder servir, ajudar, bancar. Aí você dizer, ninguém vai, é tudo meu. Todo mundo vai dizer, glória a Deus, ainda bem que Deus usou o pastor para ele. Irmão, você não tem noção do que é o reino dos céus e como ele se move. Quando você vê uma oportunidade, irmão, talvez a resposta que você precisa é isso. Deus diz, Senhor, eu vou pagar aqui. É Deus te dando o caminho do que Ele quer te ensinar. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? O diaconato pode vir aqui para frente. Agora pense comigo assim. Se a família decidir entender e se colocar no propósito, ela precisa que um membro externo venha para dentro, como aquele jovem que se arrependeu e fez uma cirurgia, para poder voltar a funcionar a família? Não, porque ela já tem todos os componentes que precisa. O que ela precisa é de uma organização. As coisas precisam ir para o lugar certo. As coisas precisam funcionar como Deus disse. Quem quer que a família funcione? Irmão, não funciona de outro jeito, só do jeito que Deus disse. Tenha certeza disso. Não precisa ser muito crente não, mas é só ser inteligente. Quem criou o projeto? Ele sabe como funciona. Quer ver um negócio? Pega um aparelho de celular e não sabe mexer não, para tu ver a quem você vai perguntar. Quem fez, irmão? É no manual. Não tem pra onde correr não. Agora, irmão, o que eu acho interessante é que Deus finalizou dizendo assim, ó. A palavra fala que a esperança, ao cheiro das águas, a árvore cortada, ela brotaria de novo. Mas eu te pergunto, ao cheiro das águas, a árvore cortada, ela vai brotar de novo, como um peixe? Ela vai brotar como um rio? Não, irmão. Ela volta para o propósito original. Tudo que você quer que reviva na sua vida, que volte a ter vida, não é do jeito que você quer, vai precisar voltar ao propósito original.
E não precisa nem molhar. Ele está dizendo, sinta o cheiro, ao cheiro das águas. Vai viver. É tanto poder dentro de um propósito que não precisa nem molhar. Deus está dizendo, só porque você já alinhou no coração, deu certo. Agora vai requerer, meu irmão, muita dificuldade. Eu tenho visto muita família bonita por aí. É lindo ver o que Deus está fazendo. Bem sucedida, rica. Mas isso significa que está dando certo? Não, irmão. Nós sabemos disso, que não. Estamos cansados, na verdade, de saber disso. Ô pastor, e como é que eu sei que a família está dando certo? Quando o homem entendeu o que Deus tem para ele na família, quando a mulher entendeu o que Deus tem para ela na família, quando esse projeto, que é a matriz, funcionar, os filhos vão ter um exemplo de como funciona. Sabe quando é que você tem a prova do veja e que funcionou? É quando você vê o seu filho acertar o alvo, fazendo exatamente do jeito que você faz e ensinou. A pergunta é, os filhos de hoje em dia estão fazendo aquilo que os pais fazem? Aquilo que os pais vivem e dizem? E aí, eu sei que é uma palavra dura, mas glória a Deus que o Senhor tem nos dado palavra dura no culto de ceia. Mas irmão, se não funcionar, se os nossos filhos, quer seja de coração, da fé, é seu filho, está adotado, é seu, sei lá, tanto faz, é seu. Se ele não olha para você e não repete o projeto de família, você falhou. Você falhou. Mas graças a Deus que é o cheiro das águas, o Senhor vai dar a oportunidade de consertar. Vai reviver o projeto. Mas as pessoas estão querendo, está tudo bem, está tudo funcionando, porque tem dinheiro, porque tem uma casa boa, e os filhos se perdendo. Mas minha família é linda. Aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Quando eu li esse texto em Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 8, o diaconato pode começar a servir os elementos. Estão liberados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Olha só que interessante. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem tem o Espírito Santo? Não é só por causa do poder que você precisa ter certeza do Espírito Santo. Porque na verdade é o cumprimento da promessa, é o Espírito Santo quem vai te dar a certeza de que você é filho. Quando você vê o poder, aí tem gente que para aqui, o poder que é um interessante. Que aí eu preciso do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Aí quer sair por aí, desbandeirado, fazendo a obra de Deus. Mas dentro desse texto eu estava lendo um negócio que me chamou a atenção demais. Joshua, pega essa aqui que eu sei que você gosta da sua chave. Quando descer esse poder, vai ser minha testemunha. Ele fala, a partir do poder eu me torno testemunha. O interessante é que quando você pensa em casamento, a testemunha vai lá para validar que tem um projeto sendo concluído. O Espírito Santo está vindo dizendo assim, você tem uma aliança com Jesus, eu sou testemunha disso, eu estou vindo aqui, eu estou confirmando isso. Amanhã tem aqui. Mas onde começa isso? Ele fala, em Jerusalém. O que é que isso significa, pastor? Onde é a sua Jerusalém? Onde é o seu lugar de descanso? Onde é o seu lugar de paz? Diga, é na minha casa, na minha rua, no meu bairro. Aí ele vai ampliando. Judeia, outra cidade perto, para depois ser confins da terra. Ou seja, de que adianta receber Espírito Santo, ter testemunha de aliança, mas sair deixando o que deveria estar pronto, inacabado, em nome da obra daquele que disse, fique, conclua, para poder ir. Como funciona, irmão? É tanta gente poderosa no Espírito Santo, ganhando tanta gente, aí você olha para trás para a família, os pedaços.
Aí os evangelistas, ou aqueles que sabem quem são, indo lá chorando pelo filho daquele que deveria estar dizendo assim: aceito Jesus. Mas qual Jesus você quer me apresentar? O do meu pai? Porque o do meu pai eu não quero, tem outro. Por isso que está tão difícil de pregar hoje, irmão. Porque as pessoas olham para os fundamentos e eles não veem. Como eles vão ter segurança? Se a gente diz tanto que funciona, não está funcionando. Diga comigo, primeiro a minha casa. Irmãos, eu penso aqui, é um pensamento meu, que quando você for realmente verdadeiro, todos ao seu redor vão se render. Ainda que se rendam, e eu espero que isso não aconteça, dizendo: eu creio que Ele é poderoso mesmo, mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu tiver, mas eu creio que Ele existe. Mas eles não vão ter sobre o Deus que você serve e diz que serve um atestado de que não existe ou que não funciona. Eles vão ser incapacitados de dizer que não funciona, porque eles vão ver funcionar. Posso ouvir um amém? Você concorda que a pessoa pode ver um projeto bom e dizer que não quer mesmo assim? Agora, entre ela dizer que não quer e dizer que não quer por causa de mim, uma distância grande. Amém, irmão? Você não é responsável pela conversão de ninguém. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Mas tenha certeza que na sua casa você já fez o que deveria ter feito. Se você já fez, aí ele diz: Judéia. Pode ir ampliando. Aí depois eles vai para outros povos. Samaria. Vá crescendo. Aí você pode ir crescendo, porque Deus vai te soprando. Mas não espere crescer ou não espere avançar sem antes consolidar-se a verdade na sua casa. E quando eu falo a verdade, irmão, não é que todos estejam rendidos na igreja. Bom que fosse, eu creio, irmão, eu creio nisso. Mas nós sabemos que dentro desse projeto passa pelo crivo da escolha da pessoa. E tem alguns que jogam essa possibilidade na sorte. Depois eu aceito. Mas é a escolha da pessoa. Mas eu creio, irmão, que aquele povo ficou em parafuso quando Jesus começou o seu projeto ali, ainda que ele tenha dito: profeta de casa não tem honra. Mas ele disse que, como é que ele fazia esse poder? Esse daí não é o filho de José e Maria, como é que pode essas coisas acontecer? Estava todo mundo de caramelado. Aí eu queria ver se alguém chegasse e perguntasse: rapaz, Deus faz milagre através de Jesus, se ele tem a coragem de dizer que não. Ele poderia não saber como, mas que ele viu os milagres, eles viam. Deixa Deus te usar como milagre. Deixa de ser pregador. Olha para o seu irmão e diga: deixa de ser pregador. Pode dizer, olha aí, diga: deixa de ser pregador da palavra. Apenas viva ela. Amém, irmão.